Boa noite a todos oficialmente. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estava morrendo de saudade das nossas aulas de quinta. Hoje nós vamos falar sobre CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Este é o nome completo da CIF. Vocês já têm recebido quesitos da CIF, sabem aplicar a CIF, têm conhecimento com essa linguagem? Me fala aqui nos comentários. A CIF, gente, ela é totalmente baseada, eu vou trazer para vocês aqui, vou mostrar para vocês, no que está escrito na Lei Brasileira de Inclusão, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos começar falando hoje sobre a Lei 13.146, de 6 de junho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no nosso artigo 2, tá? Ah, bastante gente falando que não tem conhecimento da linguagem da CIF, muito bom. Olha só, o que traz o artigo 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, eu fiz alguma ênfase aqui em algumas palavras, por exemplo, impedimento, interação, barreiras, obstrução de participação. São essas palavras que vocês vão ouvir bastante aqui hoje nessa aula a respeito da avaliação biopsicossocial. Olha só, o parágrafo 1º deste artigo traz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Olha isso daqui. Será realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, olha isso, inciso 1º, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, CIF, fala sobre isso, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, falaremos sobre isso na CIF, a limitação no desempenho das atividades e a restrição da participação. Todas essas informações, gente, que estão contidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, estão também contidas na CIF. Vocês vão aprender hoje a linguagem da CIF, utilizando o que nós já conhecemos aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você sabia disso? Ah, o pessoal tá falando que não tinha conhecimento da CIF. Ouvi pela primeira vez aqui comigo. Obrigada. A Marivete disse que ainda não recebeu quesitos a respeito disso. Eu já tenho apresentado alguns quesitos porque os juízes têm mandado muito já para os peritos e para as peritas quesitos para serem respondidos baseados na CIF. E aí a gente precisa conhecer a linguagem, conhecer a codificação, conhecer como é a aplicação da CIF para você responder os quesitos baseados nela, tá? Antes de eu começar aqui a falar com vocês sobre a avaliação biopsicossocial ou a aplicação da CIF, o modelo biopsicossocial, eu quero pedir para vocês curtirem essa aula. Quem já curtiu, tem aquele joinha assim, ó, vai lá e curte essa aula, tá bom? Quero ver, ó, tem bastante gente, pouquinhas curtidas. Curtem. Se puderem, copia o link e compartilha, porque a gente vai começar a falar agora sobre o modelo biopsicossocial que vem preconizado na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, tá? Essas informações que eu acabei de trazer para vocês aqui, que estão no artigo 2, no parágrafo 1º da legislação, ela nada mais é do que um formato da linguagem da CIF. A CIF ela é toda baseada nisso que eu trouxe para vocês. A aplicação da CIF ela é feita nesses parâmetros aqui que eu trouxe para vocês, de atividade, limitação, participação, restrição,
condição de saúde, funções e estruturas do corpo, fatores contextuais. Os fatores contextuais são fatores ambientais e pessoais. Eu vou trazer muitas informações a respeito disso aqui para vocês hoje nesta aula, tá? Eu vi que tinha gente já com papel e caneta, já vai anotando as informações aí, porque são informações importantíssimas, tá? A aplicação da CIF, gente, ela já é uma realidade e ela está cada vez mais sendo incorporada, cada vez mais sendo cobrada nas avaliações multiprofissionais. E nós, enquanto assistentes sociais, temos sido muito desafiados cada vez mais a nos aperfeiçoar, a se especializar, a buscar conhecer com profundidade como se faz essa avaliação, aprender a linguagem da CIF, que é uma linguagem universal. Então, eu já apresentei para vocês, não sei se todos aqui me seguem no Instagram. Essa semana eu coloquei muitas informações sobre CIF lá, coloquei os quesitos que os peritos têm recebido. Então, assim, a gente precisa conhecer essa linguagem, esta avaliação. Muitos instrumentos, muitos instrumentais até do próprio serviço social já estão sendo atualizados com informações da CIF. Tem muitas questões já cobrando a avaliação da CIF, informações relacionadas à CIF. Então, assim, muitos quesitos já estão por aí, a questão da saúde, a questão até do BPC, também já tem um instrumental, que é um checklist que faz para poder identificar toda essa avaliação, toda essa linguagem da CIF, a funcionalidade, a incapacidade, a funcionalidade e a incapacidade e funcionalidade. Essa palavra incapacidade, gente, é uma linguagem da CIF. Eu sei que a gente não utiliza essa palavra de incapacidade para a pessoa com deficiência. No entanto, a linguagem da CIF utiliza incapacidade, utiliza esta palavra. E incapacidade não pressupõe deficiência, tá? Eu vou explicar melhor um pouquinho isso daqui para vocês. Então, a linguagem da CIF, ela usa funcionalidade e incapacidade, tá? Por isso que você vai me ouvir várias vezes aqui nessa aula falar sobre isso. Então, a gente precisa se familiarizar com essa linguagem, tá bom? A CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, ela traz uma mudança muito importante, gente, na avaliação da situação da pessoa. Porque ela tira o foco somente da condição de saúde. Ela tira o foco daquela avaliação somente médica. Sabe quando tem aquela avaliação médica, onde o médico avalia, ele diz qual é a CID, né? Qual é a nomenclatura da CID. Vocês sabem que CID e CIF são diferentes, né, gente? Sabem disso? CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. CID é a Classificação Internacional de Doenças. Uma não substitui a outra. A CIF, ela veio para complementar a CID. Por quê? Porque a CID, ela é avaliada pelo médico, ele diz qual é a CID, qual é aquela sigla, qual é aquele número que corresponde àquela deficiência ou àquela doença e pronto. Somente baseada e focada na condição de saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde trouxe agora a avaliação por meio da CIF para que a gente possa identificar não só a condição de saúde daquela pessoa, mas que a gente possa identificar quais são os fatores contextuais, ambientais, o que são barreiras, o que são facilitadores, quais são as condições, os fatores pessoais daquela pessoa. Então, a partir da CIF, a gente vai ter uma interação de todos estes conceitos. A gente não vai ficar mais focado somente na condição de saúde daquela pessoa. Não vai ficar mais focado somente na condição médica, mas vai ser uma avaliação mais abrangente, uma avaliação biopsicossocial, muito mais completa. Porque antigamente a avaliação biomédica, ela era fortemente centrada só na doença, somente na doença, e não tinha uma perspectiva mais ampla, biopsicossocial, que abrange todas as áreas desta pessoa. Então, a partir da CIF e o que está escrito ali na Lei Brasileira de Inclusão, nós vamos ter uma análise mais completa, muito mais ampla, e você vai conseguir identificar muito mais situações
da vida daquela pessoa. Estão entendendo, gente? Tá tudo bem até aqui? É isso mesmo, Marivete. Essa avaliação, ela traz uma avaliação bem mais ampla, com muito mais informações. Obrigada, Patrícia. Muito bom. Estão gostando até aqui? Tá tudo bem? Já trouxe informações importantes, né? Isso mesmo, Sandra. A CID, quem dá é o médico. Ele vai classificar a CID. Aí a CIF vai vir para complementar todas as informações. Vou trazer mais informações aqui para vocês. Sabe por quê, gente? Se a gente for continuar olhando somente na perspectiva da condição de saúde da pessoa, sempre só a CID, só aquela deficiência, só aquela doença, você vai ficar olhando centrado só na saúde, só na condição de saúde, o que vai acontecer? Serve para análise estatística médica, mas nós vamos saber, por exemplo, quantas pessoas têm diabetes. Nós vamos saber, por exemplo, quantas pessoas têm uma doença autoimune. Mas nós não vamos saber, sabe o quê? Qual é o impacto dessa doença na vida dessa pessoa. Quando você tem a CID, quando você tem lá o código da doença, você sabe que aquela pessoa tem aquela doença. Mas se você não fizer uma avaliação mais abrangente, uma avaliação biopsicossocial, você não vai saber qual é o impacto daquela doença na vida daquela pessoa. A gente não vai saber qual é o impacto dessas doenças em uma população. Nós não vamos conseguir saber, por exemplo, qual é a restrição de participação daquela pessoa que enfrenta determinada doença. Ah, eu sei que ela tem uma CID tal e ela enfrenta a doença tal. Tá bom. Mas quais são as restrições de participação dela? Quais são as limitações nas atividades dela? Quais são os fatores ambientais que são barreiras para ela ou que são facilitadores? Então, isso somente a CIF, a avaliação da CIF vai trazer para você. Então, se ficar focado somente na condição médica, nós não vamos conseguir saber a situação real daquela pessoa. Por quê? Duas pessoas que têm o mesmo problema de saúde apresentam necessidades completamente diferentes. E é a partir da avaliação da CIF que nós vamos saber essas coisas. Tudo bem? Tá dando para entender? Nós, enquanto assistentes sociais, nós trabalhamos com um fator muito importante, mas muito importante, que está na CIF, que é a atividade e participação. Quando a gente fala de participação social, participação na vida social, nós estamos falando de trabalho, de escola, de vida em comunidade, de acesso às políticas públicas. Então, nós preconizamos no nosso trabalho a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade com as demais pessoas. E somente por meio da avaliação da CIF, a gente vai conseguir compreender como está o desenvolvimento da atividade dessa pessoa, como que está a participação dessa pessoa, ela tem alguma restrição de participação? Por que ela tem essa restrição? O que seria um facilitador para que ela pudesse não ter mais restrições e ter uma participação plena e efetiva na vida em sociedade? Então, a gente vai conhecer isso por meio da aplicação da CIF. Então, olha só, por exemplo, eu falei agora um pouquinho aqui sobre isso. Vamos pegar duas pessoas que têm a mesma CID, ou seja, o mesmo código de deficiência ou de doença. Por exemplo, uma CID G82, que é uma paraplegia. Essas duas pessoas têm a CID G82, têm uma paraplegia, elas têm a mesma deficiência. Será que as duas pessoas conseguem desenvolver as mesmas coisas? Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!